muito obrigado à gerência do restaurante Brasas e Vinhos por esta forma tão digna de receber, porque só assim é que nós conseguimos confirmar e reafirmar a excelência do nosso Algarve. Muito obrigado à gerência do Brasas e Vinhos. Continuem assim, porque de facto vale a pena estar num local destes, porque vale sempre a pena estar no Algarve. Por outro lado, meus amigos, já agora, Manuel Luís, que não me conhece, diretor do jornal Algarve Press, dizer-vos que é também um privilégio estar perante esta plateia de empresários portugueses, de outras nacionalidades, gente ligada à política, gente ligada à cultura, gente ligada à economia, gente das várias áreas, aliás, como é a panagem também do Algarve, que consegue conscitar toda esta gente boa para fazer do Algarve cada vez mais uma região de excelência, como já disse, e de importância cada vez maior para a economia nacional, como tem sido até agora, não só através do turismo, mas também e muito pelo turismo. Isto, de facto, é um cartão de visita terrível para um Algarve como o turismo qualitativo que deveria ser, mais com a concorrência de outros destinos, como a própria Espanha, que é ao lado, que, no fundo, deve achar piada a estas brincadeiras, a estes ensaios que fazemos aqui no Algarve. Por conseguinte, reprovação imediata ao sistema de pagamento, onde a pessoa tem que depois ir aos Correios, esperar 48 horas, ir pagar, ficar uma fila interminável. Não faz sentido, há qualquer coisa aqui que não está bem. Pronto, depois vamos falar do estado do pavimento, porque a realidade é que o pavimento 125, a raiz da imposição das portagens, está totalmente degradado. E a razão é muito simples, 50% do tráfego teve que fugir do pagamento das portagens da Vida ao Infante e foram obrigados a circular na 125. A 125, uma rua urbana, não tem possibilidade de ser alternativa da Via do Infante, mesmo requalificada, não tem possibilidades. É uma rua urbana e sabemos que em 1992 foi inaugurada pelo então Primeiro-Ministro Cavaco Silva a Via do Infante, e o intuito foi exatamente combater a sinistralidade. E agora estamos fazendo exatamente o contrário. 127 mortos, centenas de feridos graves, isto é do pior. Em 3 anos isto é grave. Por conseguinte, temos aqui uma série de situações que, de facto, não fazem sentido nenhum. Eu sou Presidente da Câmara de Loulé, um concelho central no Algarve, atravessado pela Via do Infante e atravessado pela Estrada Nacional 125. Naturalmente que não podia, nem posso, ficar indiferente a esta questão das portagens na Via do Infante, porque, como sabemos, por razões que têm sido, ao longo do tempo, trazidas para o debate público, são portagens injustas e economicamente penalizadoras para a atividade económica do Algarve e que também penalizadoras para a vida das pessoas, como muitas vezes é dito e repetido portanto, nos momentos em que discutimos estas questões publicamente. Portanto, o que eu queria dizer aqui hoje é que, no âmbito das minhas competências e daquilo que posso fazer para esta questão, eu empenhei-me, junto do secretário-geral do meu partido, candidato nas próximas eleições e candidato a primeiro-ministro, empenhei-me em sensibilizá-lo em nome do município de Loulé, mas também em nome de vários autarcas do Algarve, empenhei-me em sensibilizá-lo para esta questão importantíssima das portagens que preocupa de sobremaneira os algarvios e a região. E nesse sentido organizei um encontro entre o António Costa e a CUVI. O António Costa foi absolutamente sensível às posições trazidas pelos interlocutores que eram os dirigentes da CUVI, compreendeu e aceitou os argumentos que foram apresentados e comprometeu-se
a estudar o assunto, não podendo ali naquele momento dar uma resposta, e explicou porquê, porque não conhecia a letra dos contratos que envolvem estas concessões de exploração em regime SCUT da Via do Infante. E como não conhecia essa letra, ele, como alguém que se propõe propõe-se chefiar o país, não queria fazer uma afirmação gratuita. Não queria criar esperanças ou ser taxativo e absolutamente claro em bases falsas. Agora, uma coisa vos posso dizer, é que o Partido Socialista, eu vou já terminar, o Partido Socialista, eu próprio, entendemos e defendemos publicamente que as portagens devem ser eliminadas no Algarve. Este é o princípio, este é a posição inicial do Partido Socialista. Eu defendo isto há muito tempo, defendo agora e defenderei futuramente, seja o governo que vier a governar o nosso país, seja ele qual for. É uma questão relevante que o Vítor Aleixo fez referência, e eu, como estive presente nessa reunião da CUVI com o presidente do PS, António Costa, como esteve o colega João Vasconcelos, a certa altura eu perguntei-lhe, então, mas se estas PPPs estão lesadas de corrupção e são ilegítimas, porquê é que não se suspendem isto? Ele limitou-se a responder é que a situação não é assim tão linear, tão fácil, porque os contratos, obviamente, têm umas cláusulas brutais que, se na eventualidade de optarmos por simplesmente suspender as portagens, as compensações que eventualmente seriam pagas pelo Estado para a concessionária seriam igualmente brutais. Por favor, confirme, Vítor Aleixo, foi mais ou menos o teor da conversa. E obviamente que ele diz, eu não me vou comprometer a dizer que, se for eleito, não vai haver portagens. Pronto, fiquei desanimado, fiquei triste, porque não vamos a lado nenhum. Tenho o jornal Correio da Manhã de hoje, a PS, Apolinário, propõe redução de 30% nos custos das portagens, porque o Algarve paga mais 30% que o resto do país. Mas a mim não me interessa o resto do país, a mim interessa-me o Algarve. O Algarve depende do turismo. Somos nós, Algarve, pagamos 40% das receitas de impostos gerados ao Poder Central de Lisboa. O problema do Algarve é um problema da Via do Infante, mas o problema do Algarve é muito mais complexo e muito mais abrangente do que tudo isso. Aquilo que nós temos de tomar em consideração é que não podemos estar a falar da região da Via do Infante, deste ou daquele, nós temos que falar em termos da região Algarve. Eu amo o Algarve e tudo farei para resolver o Algarve. O problema não é no A, no B, no C, o problema é da região. Se a região estiver bem, os que cá vivem têm a hipótese de estar um bocadinho melhor. Portanto, isto é muito mais para além disso. Se nós nos focarmos só apenas na Via do Infante, e já tudo o que foi dito, e subscreve tudo aquilo que já foi dito e aquilo que não foi dito, tem aqui outra situação, não é? Nós estamos como algarvios divididos, estamos aqui meia dúzia numa situação tão importante para a região, quer na mobilidade, quer no emprego, quer na riqueza, isto atrofia-nos, já foi aqui mais que dito. Agora, e tudo o resto, a sazonalidade, o turismo, as empresas, os produtos endógenos, como é que nós queremos aqui riqueza, como é que nós queremos emprego, o que é que nós queremos para o futuro? Um emprego para os nossos filhos no supermercado, no caixa disto, ou, enfim, outra coisa qualquer dessas, 500 euros por mês, o que é que a gente está aqui a preparar? Portanto, os algarvios têm que ter na mão o destino da sua região, que é o Algarve. Contra a Via do Infante, sim senhor, mas contra aquilo da forma como o poder público e o poder político nos esmaga e nos tudo retira. Nós representamos 40% do turismo em Portugal. E qual é a importância que nós temos? Praticamente zero. Os portos do Algarve são geridos através de sinos. Os portos do Algarve, para nós, algarvios, em termos de receita, em termos de turismo, é fundamental, é importante. Exportação de produtos é importante. O que é que nós fazemos isso? Nada. Portanto, vamos para a mesa do café, falamos mal de tudo e todos, e quando está à altura de defender os nossos interesses, há sempre alguém que vai, que eu não estou cá, não estou nas tintas. Aliás, eu quero dizer que aqui até fico um pouco admirado por ver tanta gente. Não é? Para que vocês tenham uma ideia, o que é que aconteceu quando houve a introdução no nosso setor, no setor das rentacarros, para o pagamento e para a transmissão da ideia ao cliente que nos visita.
Imaginem aquilo que os senhores passam ou passaram para ir ver quanto é que deviam e depois pagar ao fim de 48 horas, imaginem isso vezes 100, vezes 200, ou vezes 500, ou vezes 600, e até temos empresas de algarvias, eu quero aqui dizer, genuinamente algarvias, que têm mais, e felizmente que o têm, mais de 1000 viaturas e são nossos associados. A esses, vejam bem as peripécias que não se passavam. O que é que acontece? Nós começamos por resistir toda a prova, mas o que é que acontece? Aquilo que os senhores recebiam passado uns meses em casa, uma empresa recebia as 100 viaturas, mas imaginemos que uma viatura ia devolver hoje ao aeroporto de Faro e depois, passado umas horas, era pegada por um outro novo cliente que entrava na via do Infante. Ora, só essa nesse dia gerava 2 notificações. Eu, para vos dar uma ideia, uma rentacar com cerca de 200 viaturas chegava a ter 300 notificações para responder. Vocês nem lhes passa para a cabeça a burocracia que era precisa para devolver aquilo atempadamente e a horas. Portanto, nós mantivemos o nosso fincapé, não e não. Mas acontece que as coisas são o que são e nós, às vezes, não conseguimos, porque é humanamente impossível. As coisas começaram-se a avolumar, as multas. Hoje, mais do que nunca, a maior parte das empresas recorre ao financiamento do leasing, o que ainda iria agravar, porque vou só aqui fazer uma resenha. Por exemplo, uma empresa comprasse a viatura em leasing porque não pode pagar a pronto todas essas viaturas que adquiriu. Nos contratos de leasing havia uma cláusula que notificações ou informações 15 euros, 20 euros, 30 euros. Além daquilo que tínhamos que pagar, ainda tínhamos que pagar mais isso. Portanto, isto é para vos dizer que nós fomos os primeiros a alinhar, e o Michael está como testemunha disso, que não pagaríamos e tudo faríamos para atrasar e não aceitar as portagens na via do Infante. Acontece que humanamente é impossível e há sempre alguém que fura. Neste caso, eu não vou mencionar nomes, felizmente que não foram os algarvios a o fazer, foram umas multinacionais que adquiriram os tais transponders, que hoje cada um consegue ter também nas suas viaturas, e começaram a comprar. Os outros não tinham alternativa, ou entravam dentro do mesmo esquema, ou então eram absorvidos, porque o cliente vem cá para passar férias, não vem cá para gastar o seu tempo em filas do CTT para pagar essas mesmas portagens. Mas agora, passando isto tudo para trás, e porque vou já terminar, vejam só o paradigma e o recuo, que eu acho que isto é um recuo no nosso turismo. Quando o cliente, mesmo hoje, quer assinar para que lhe seja debitado aquilo que a Brisa, neste caso, a Ascendi ou outra concessionária, nos debitar, o cliente, quando se vai embora, nós temos que lhe dizer: olha, meu amigo, o senhor só paga até há 2 ou 3 dias atrás, porque os últimos 2 dias nós não podemos debitar. Felizmente que é 99%, a maioria das pessoas concorda e deixa o cartão de crédito para nós debitarmos isso que as últimas 48 horas dizem. Mas eu faço aqui a pergunta a todos vocês: sentir-se-iam confortáveis num país estrangeiro, e nós somos todos boas pessoas, mas sentir-se-iam confortáveis em deixar num país estrangeiro o número do cartão de crédito para depois debitarem umas portagens 48 horas depois, onde o senhor já não se encontrava nesse 10º país? Nós entramos na Comunidade Económica Europeia em 1986 e tínhamos, na altura, um problema grave, que era um problema de falta de comunicações. Já dizia, aliás, lá para trás, o ex-ministro Oliveira Martins, que Portugal tinha um problema de comunicações. E, de facto, assim era. Nós, quando entramos em 86 para a Comunidade Económica Europeia, tínhamos problemas na nossa atividade económica porque não havia estradas. O nosso problema era um problema de falta de estradas. O absurdo é que, passados 30 anos, passamos de uma situação em que o maior problema de Portugal era a falta de estradas para a situação em que o maior problema de Portugal são as estradas.
Vejam o ridículo que isto é. Então estes grupos, em vez de usarem as estradas para montar fábricas, indústrias, agricultura, não, usaram as estradas como o melhor negócio que têm. E hoje o melhor negócio em Portugal, de facto, é ser sócio de uma parceria público-privada. Se algum dos senhores tiver possibilidade de ser uma acionista de uma PPP, não a perca, porque não há rentabilidade melhor que esta. Não há rentabilidade melhor que esta. Nem a Dona Branca dava tanto aos seus prestamistas, digamos. Então estamos hoje nesta situação absurda que é, e vou repetir, porque acho que este é um problema que nós temos que refletir em termos de regime e que tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido, não é obviamente no Algarve, nem sequer em Loulé, nem tão pouco num gabinete no Secretariado de Estado. E isto precisa, e já lá irei, de uma longa discussão no Parlamento sobre esta matéria e em particular também da Via do Infante. Porque é que eu digo que as PPPs, e estou a falar de parcerias público-privadas rodoviárias, não estou a falar de saúde, há muitas PPPs em Portugal, só falarei das rodoviárias. Porque é que as PPPs são hoje um crime económico? Um crime económico que foi feito por estes grupos e pelos seus colaboracionistas na política. Porque a trabalhar em PPPs não estão só as pessoas da família Melo, da família Mota e da família Espírito Santo. Não, estão Ferreira do Amaral, que foi Ministro das Obras Públicas, do PSD. Jorge Coelho, que foi Ministro das Obras Públicas, do PS, e o seu Secretário de Estado, Luís Parreirão. Luís Valente Oliveira, que foi Ministro das Obras Públicas, do PSD, etc. Isto é uma lista interminável, Almerindo Marques, todos aqueles que em nome do PSD, portanto, do PS, nos governos do PS, ou nos governos de PSD, CDS, estiveram com muita importância na gestão das obras públicas em Portugal, estão ou estiveram recentemente a trabalhar em parcerias público-privadas. Os 3 maiores pecados mortais das PPPs rodoviárias são os seguintes. Primeiro, as taxas de disponibilidade pagas geram rentabilidades de ordem dos 20% ao ano. No momento em que, se nós formos pôr dinheiro no banco, recebemos 1%, 1,5% a correr bem, as PPPs rodoviárias são remuneradas a 14%, 15%, 17%, 20%, dependendo, obviamente, de caso para caso, porque temos 32 e cada uma é um caso, mas nenhuma delas tem taxas de rentabilidade inferiores a 14%. Segundo grande pecado mortal, tem a ver com a sinistralidade. Nas PPPs rodoviárias em Portugal, quando aumenta a sinistralidade, há multas, e quando baixa a sinistralidade, há prémios. Diga assim a bom da verdade que não é só em Portugal que isto acontece. Acontece em Portugal e acontece também noutros países. Com uma particularidade, é que nos outros países, quando aumentam o número de acidentes, as multas são caras e quando baixam os prémios são pequenos. Em Portugal é exatamente ao contrário. Ou seja, quando baixa a sinistralidade, os prémios são elevadíssimos e quando aumenta as taxas são pequenas. O que quer dizer que para eles, mais vale até artificialmente aumentar a sinistralidade, porque no ano seguinte recebem 100 vezes a multiplicar. Estamos a falar de números destes. Finalmente, há um terceiro pecado mortal e que tem a ver com uma expressão que eu lhes peço para fixarem, que são os acordos para a reposição do equilíbrio financeiro. O que é que são os acordos para a reposição do equilíbrio financeiro? São acordos feitos entre os Estado e os concessionários para quando houver alterações brutais no contexto, então tem que se fazer uma reavaliação. O que é que são alterações brutais? É taxa de juros subir 10 vezes, haver um tremor de terra e assim sucessivamente. É claro que, apesar de em Portugal não acontecer nada disso, os acordos para a reposição do equilíbrio financeiro são permanentes e sistemáticos. Só para terem uma ideia, a Ponte Vasco da Gama, que foi a primeira PPP, pensada, concebida pelo Dr. Engenheiro Ferreira do Amaral, que agora é, curiosamente, o presidente da Lusoponte que tem a concessão, é o mesmo, não é o irmão, é o próprio, pois a Lusoponte já tem em negociação o 9º acordo de reequilíbrio financeiro com o Estado português. Um já seria demais. E querem saber o que é que acontece nestes acordos de reequilíbrio financeiro? Só para dar 2 exemplos. No caso da Ponte Vasco da Gama. A Ponte Vasco da Gama foi feita por privados porque dizia-se na altura que o Estado não tinha dinheiro. A ponte terá custado cerca de 900 milhões de euros a valores atualizados. Os privados entraram apenas com 200, porque 300 milhões vieram da União Europeia a fundo perdido,
300 milhões foi um financiamento do Banco Central Europeu, perdão, do Banco Europeu de Investimentos, assim é que está certo, desculpem. Foi um financiamento do BEI, mas com uma garantia do Estado português, portanto a garantia não era dos privados, era do Estado português, chamava-se na altura Project Finance, assim o nome em inglês fica bem para ninguém perceber nada, mas de facto aquilo era uma contragarantia do Estado português, e depois o restante, que aqui falta, foram as portagens da Ponte 25 de Abril, que também reverteram para o negócio. Bom, com 200 milhões, estes cavalheiros, Lusoponte, ficaram com a concessão da Vasco da Gama, a concessão da 25 de Abril e o exclusivo das travessias rodoviárias, naquela zona do Tejo, durante 30 anos. Uma geração. Com 200 milhões. Mas querem saber a melhor? A ponte foi inaugurada em 98, para a Expo 98. Em 2001, ao fim de 3 anos, há um relatório do Tribunal de Contas que diz que o Estado português já tinha pago a mais, numa ponte que valia 900 milhões, já tinha pago a mais 1.000 milhões. E eu tinha alertado para a importância que era, de facto, a AMAL ter uma opinião única sobre as portagens na vida do infante. Em relação aos presidentes de Câmara de todas as câmaras do Algarve, se já foi feita alguma coisa nesse sentido, visto que o problema é todos os algarvios e todas as câmaras. E parece-me que há sempre divergências em relação às portagens da vida do infante. Nessas alturas, quem é a favor, logicamente, são autarcas que não estão representados no governo, normalmente, honra seja feita ao Dr. Vítor Aleixo, tem tido sempre esta posição e esperamos que a mantenha sempre. Mas gostaria de saber se já foi feita alguma coisa em relação à posição da AMAL, porque achamos nós que é importantíssimo a AMAL ter essa posição, em conjunto e todos com a mesma opinião. E também em relação a todas, logicamente que aí arrastaram todas as entidades do Algarve. Eu próprio levantei várias vezes esse problema no seio da AMAL. E o que acontece é que não há unanimidade dentro da AMAL. Há presidentes de Câmara que, tal como eu, defendem a eliminação pura e simples, ou a reivindicação dessa eliminação das portagens na via do infante, e há presidentes de Câmara que, muito legitimamente, devo dizer, portanto, é o entendimento deles, não estou de acordo com essa posição. Aliás, nem sequer admitem uma coisa que eu acho que seria natural e da última vez que discutimos este problema eu disse, bom, se os senhores não estão de acordo, então votemos. As decisões não têm que obrigatoriamente ser tomadas por unanimidade, mas invocam-se, enfim, tradições de que as posições normalmente fortes são posições que recolhem a unanimidade dos autarcas e que, portanto, não devemos agora introduzir essa prática de votação maioritária. Porque devo dizer também que na AMAL há claramente uma maioria de presidentes da Câmara que apoiam posições que são as posições que estão aqui hoje a ser defendidas. Em bom momento foi lançada a Comissão de Utentes da Vida do Infante no dia 20 de setembro de 2010. Reparem bem, já vai fazer 5 anos. Foram feitas muitas iniciativas, muitos fóruns, muitas marchas lentas. Chegámos a ir à Espanha, ao Elva, a Ayamonte, com colaboração de muita gente. Foram feitas muitas plataformas, até inclusivamente com o engenheiro Macário Correia, não é? Pronto, não me quero alongar muito sobre isto. Uns foram embora, outros continuam, outros entram. O amigo Michael Ferrada está muito bem representado aqui, com certeza. E esta iniciativa deve-se muito bem a ele, com certeza. E os meus parabéns pela organização. Já agora, 2 ou 3 questões. Eu trazia aqui estes jornais. Um deles é um de língua inglesa. Reparem. O Algarve Residente traz uma capa e traz 2 páginas, 3 mortos na Estrada Nacional 125, numa Estrada Nacional 125, em estado de guerra. Bom, são 2 páginas inteirinhas. Repara, isto abona a favor do turismo, abona a favor da região do Algarve, nem pensar. Portanto, as portagens não têm qualquer viabilidade no Algarve, pela questão económica e não só. Mas mais, também tivemos, e saiu ontem, um jornal ligado aos automóveis, Auto Hoje,
três páginas que dedica também à situação no Algarve. Bem-vindo ao Algarve, a perigosidade da Estrada Nacional 125. São 3 páginas onde são assinalados os 10 pontos mais críticos da Estrada Nacional 125. Que eu acho que não é uma estupidez, não é absurdo por portagens, é uma imoralidade. É imoral. Porquê que é imoral? Porque eu tenho amigos franceses que vêm passar o inverno, que é fantástico, não é? 4 meses, com os carros. E se calhar não vêm, a maioria deles não vem para a Ponta do Guadiana. Vêm por outros sítios. Não pagam a Via do Infante. Utilizam a Via do Infante. E nunca tiveram multa. E durante 4 meses utilizam a Via do Infante sem pagar nada. Isso é normal. Contratos que são confidenciais no Estado português só têm uma solução. É não ser pago nem um cêntimo. Se são confidenciais, não existem na administração, não têm que ser pagos. Eu próprio, enfim, já tive uma experiência autárquica na Câmara do Porto e tive este problema. E resolvi isso dessa forma. Os contratos que não existiam, promessas e situações ambíguas, tiveram só uma solução. Suspenderam-se os pagamentos, estudou-se o assunto e, na maioria dos casos, não foi pura e simplesmente pago. Por isso, o que um novo Primeiro-Ministro tem que fazer relativamente às PPPs é sim. Se ele tiver a campanha eleitoral paga pelo Grupo Espírito Santo, pelo Grupo Melo, pela Mota-Engil, é melhor estar calado. Agora, se tiver a campanha eleitoral paga como deve ser, se as contas forem transparentes, se não tiver qualquer vínculo desse tipo, relativamente à maioria dos contratos das PPPs rodoviárias, não estou agora a falar da Via do Infante, estou a falar em termos gerais, só tem uma solução. É suspender os pagamentos todos. Aqueles que são irregulares, não pagar nunca. E depois, os tribunais que resolvam de forma justa e equitativa. Não tem problema nenhum. Agora, o que não faz sentido é, naquela lógica de que os contratos estão blindados, etc., é que nem sequer estão blindados, isso é uma mentira. É mais uma mentira que tem a ver com a vida política em Portugal. Porque, normalmente, estão-nos sempre a mentir. Para mim, a coisa tem que ser de forma radical. Temos que fazer assim. O pedaço de estrada que vai de Faro até o aeroporto ainda é Nacional 125. Vamos todos para lá sentar-nos durante uma semana e vocês vão ver acabaram-se as portagens no Raio do Algarve. Porra, tomem essa decisão uma vez por todas. Muito obrigado. O que eu peço a todos é que sejamos iguais a nós próprios, porque eu conheço aqui as pessoas, há muitas delas que são caras conhecidas, que nunca faltam a estes encontros. Nós temos que persistir. Deve ser o nosso lema. Ser pacientes, porque nós havemos de conseguir, porque temos razão, temos argumentos muito fortes, nós havemos de conseguir convencer os políticos que governam este país que o Algarve está a ser injustamente penalizado economicamente e em vidas com estas portagens. E elas um dia, garanto-vos, não desistamos, elas um dia vão ter o seu fim. Muito obrigado.